em deixar Ele continuar nos convencendo do pecado. Quanta gente está dentro da igreja pecando, porque acha que está normal. Ah, mas se o meu coração não me condena, eu posso beber o vinho. Ah, se o meu coração não me condena, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E continua numa vida espiritual que já está morta e precisa de vida. E o único que pode nos convencer é o Espírito Santo. E às vezes a gente quer falar para a pessoa, a gente quer, né? E quanto mais a gente fala, é pior. Então a melhor coisa a fazer, sabe o que é? Né? Se você tem comunhão com Deus, dobra o joelho e fala: Senhor, eu já falei, agora vai, toca nele, toca nela, liberta desse mal. E Deus vai fazer a obra, porque é o Espírito Santo e nós temos que nos jurar com Ele. Então, em primeiro lugar, eu preciso, para ter, viver em comunhão com o Espírito Santo, eu preciso reconhecer, eu preciso dele. Eu preciso que Ele tome controle na minha vida. Eu preciso que Ele venha e reine na minha vida. Eu preciso que Ele tome as rédeas do meu viver. Amém? É o primeiro passo. Segundo passo, abre em Efésios 5, no versículo 18. Nós vamos, agora, o segundo passo, nós vamos, o 5,18 da parte A, tá? Então, o primeiro passo é reconhecer, eu preciso do Espírito Santo, eu dependo dele. O segundo passo, esvaziando-se de si mesmo. Então, Efésios 5, 18, a parte A fala assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Então, o que é que eu preciso fazer? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. O vinho, biblicamente, ele simboliza a bebida fermentada. É aquilo que traz a contaminação. Por isso, lá no templo, lá no tabernáculo, o levita não podia tomar bebida fermentada, porque senão morria, né? Era pecado, não podia ter mistura. Então, até mesmo o fermento na massa, ele modifica a massa, ele faz levedar. Então, o vinho é como se fosse a contaminação. Não vos embriagueis com vinho, não vos alimente, não entre na sua vida, não deixe entrar na sua vida aquilo que é mal, aquilo que é mundano, aquilo que te contamina. E se muitas vezes é difícil, nós estamos no mundo, nós não somos no mundo, mas nós estamos no mundo. Nós moramos no mundo, né? E é difícil, você estar passando, tocando músicas horríveis, e você não quer ouvir aquilo, mas o que você vai fazer, né? Seus ouvidos ouvem, e acaba ficando na tua mente, porque está em todo lugar, e aquilo vem para te contaminar. E você fica repreendendo, você fica lutando contra aquilo, mas aquilo ali vem. Alguém fala alguma coisa para você, alguém te ofende, te agride, você já começa a dar lugar à ira, você já começa a dar lugar à vingança, você já começa a querer fazer alguma coisa. Essas coisas vêm para te contaminar, né? É como vinho que vem para te contaminar. Então, não vos embriagueis. E tem gente que não só recebe tudo que o diabo manda, mas como se enche. E quando você se enche, né? O embriagado, o que acontece? Ele começa a ficar... Ele perde o controle, ele começa a ficar de uma forma horrorosa. E é isso que acontece com a nossa vida, quando nós nos permitimos receber tudo que o mundo manda, tudo que o mundo nos lança, tudo que o inimigo traz para a nossa vida para nos embriagar, para nos fazer irar, para nos fazer pecar. A pessoa que, por exemplo, ela fica só vendo coisas erradas, ela está se alimentando daquilo. Então, não é só de beber que nós podemos levar em consideração nessa parte. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Não se encha, não se embriague de coisas que vão trazer não só contenda, mas vão trazer tudo que é mal para o seu coração. Então, como que eu faço para mim ter uma comunhão com o Espírito Santo? No mundo onde estão me provocando no trabalho,
e pedir ajuda para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a vencer isso. Tira isso do meu coração. Estou com vontade de brigar com fulano, porque está me provocando, mas tira isso do meu coração, me ajuda, fecha a minha boca. Ora e pede, Senhor, me tira isso de mim. O Espírito Santo vai trazer um alívio, vai te aliviar. Você vai se esvaziar, sabe? Chorar, quebrantar. Isso faz você se esvaziar. As pessoas hoje, elas não querem mais, né? Se quebrantar na presença de Deus. E às vezes elas estão preocupadas em fazer isso na presença das pessoas. E aí essa intimidade com o Espírito Santo é lá no quarto da sua casa, né? A sua comunhão com Ele começa lá, é no seu dia a dia, você ir falando aqui, e caminhando, e deixando o Espírito Santo ir tratando no seu coração. Esvaziar. Se tudo aquilo que não te edifica, se você não consegue sozinho, pede ajuda para o Espírito Santo. O terceiro passo é encher-se dele, que é o Efésios 5,18, a parte B, né? Ele fala, não vos embriagueis com vinho que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, eu preciso me encher do Espírito. E aí nós vamos ver como eu me encho do Espírito. Eu tenho que ir para as vigílias, é bom. Tem que ir para as vigílias, tem que estar no meio dos canelos de fogo, né? Vamos lá para buscar poder. Amém. Tudo que você fizer com essa intenção, Deus vai te abençoar. Mas a comunhão com o Espírito Santo é a sua intimidade com Ele. Então nós vamos ver como eu faço para me encher do Espírito Santo. Que fala, vivendo em comunhão com Ele, né? Então nós vamos ver aqui em Efésios, continua aí no 5:19, ele fala, falando entre vós com salmos. Uma forma de me encher do Espírito Santo é falando. Amém? Diga, falando. Falando. Glória a Deus. Então eu me encho do Espírito Santo falando. Mas existe um detalhe, eu me encho do Espírito Santo falando, mas eu me esvazio do Espírito Santo falando também. Então, se nós procurarmos colocar, assim, Espírito Santo, toma o controle, né, da minha boquinha, da minha língua, né? Toma o controle aqui desse negócio que Tiago fala que não tem letra, né, que não tem, que põe freio na boca dos cavalos, de tudo, mas esse negócio aqui não tem osso ainda por cima, né? Então, toma conta disso aqui. E é por isso que uma das evidências que você foi selado no Espírito Santo é que você fala em línguas. Porque se não fosse tão importante o falar, não desceria o Espírito Santo dessa forma, não é verdade? Então eu me encho do Espírito Santo falando, mas eu me esvazio também falando. Porque eu posso ficar glorificando e quando terminar o culto eu começar a falar um monte de besteira. E daí, o que vai produzir? Não é verdade? Nada. Né? Não vai ser bênção isso. Então eu me encho do Espírito Santo falando coisas que edificam. Quando você começa a escutar alguma fofoca, seja um pacificador, né? Seja alguém que vai falar aquilo que edifica. Deixa o Espírito Santo usar a sua vida, usar a sua boca. Eu me encho do Espírito Santo falando. Então, pregando, falando coisas que edificam. A partir do momento que eu começar a falar de Jesus para alguém, eu estou ajudando uma pessoa, mas eu estou me enchendo do Espírito Santo também. Você vai começar a sentir o poder de Deus, falando da palavra, que fala, falando entre vós com salmos. Aleluia. Né? Então, falando da palavra, falando dos salmos, falando. Procura começar a falar da palavra, aquilo que você leu. Começa a falar. Quando você começa a falar da palavra, quando você começa a ler a palavra, você começa a usar os seus lábios para falar de Deus e falar na palavra e falar e orar. O que acontece? Você começa a se encher do Espírito Santo. Então você se enche do Espírito Santo falando. Depois ele fala, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E hinos, eu me encho do Espírito Santo cantando. Eu me encho do Espírito Santo louvando. Tá um tédio, tá uma vida espiritual que tá. Começa a louvar o Senhor. Não tenho vontade de louvar. Coloca
Você vai começar a sentir a presença de Deus, o Espírito Santo vai começar a te encher e você vai começar a sentir essa comunhão com o Espírito Santo. Cânticos espirituais. Cânticos espirituais não é apenas cantar. Cânticos espirituais já é um outro nível, né? Que você já começa, quando você começa a ter comunhão, intimidade com o Espírito Santo, você vai começar a receber cânticos espirituais. É você cantar em línguas, você começar a receber um cântico novo, você começar a glorificar. É uma experiência e tanto, mas não para ficar só num dia, mas para na nossa convivência com o Espírito Santo. Cânticos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Glória a Deus, aleluia. E dando graças a Deus por tudo, o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu me encho do Espírito Santo, dando graças em tudo. Tropeçou na pedra, eu me encho do Espírito Santo, ao invés de falar, né, alguma coisa ruim, ao invés de falar, de reclamar, de xingar, eu me encho do Espírito Santo, graças a Deus por essa pedra no meu caminho. Não é fácil, mas é para quem está praticando, né, a intimidade. Dando glórias e graças a Deus em tudo. A conta veio enorme, graças a Deus por isso, que esse povo, né, toma banho, que esse povo, né, glória a Deus, vamos controlar aí a situação, mas vamos dar graças a Deus em tudo. Não tornar as coisas mais, porque cada vez que a gente abre a boca e começa a murmurar, o mal começa a tomar o controle da nossa vida, né? Aí às vezes a pessoa, mas por quê? Nossa, eu não estou mais sentindo a presença de Deus. Porque a nossa boca, às vezes, não está sendo usada. Muitas vezes é tão interessante, né? Você começa a caminhar com pessoas, você começa a ter um pouco de intimidade com elas, né? Quando você pega amizade, né? Você começa a conhecer um pouco da pessoa. Então, ou você fala, pô, realmente essa pessoa é uma bênção, senão você fala assim, nossa, misericórdia, né? Aí a pessoa, você começa a ver aquela pessoa é tão abençoada, né? Assim, no começo. Aí depois começa a ver assim, meu Deus. E eu sou muito de analisar. E às vezes você tá com alguém assim, a pessoa é tão abençoada, de repente ela tá no trânsito, né? Ao mesmo tempo que tá na igreja pregando, né? A salvação de almas, temos que amar nosso próximo.